O apóstolo João, um dos 12 discípulos de Jesus, viveu uma vida extraordinária a serviço do Senhor. Após a ascensão de Cristo, João se tornou um dos líderes proeminentes da igreja primitiva, proclamando corajosamente o Evangelho e enfrentando a perseguição das autoridades. No entanto, em seus últimos anos, João foi exilado para a ilha de Patmos, uma pequena e árida ilha no mar Egeu. Esse exílio forçado foi uma punição imposta pelas autoridades romanas, que viam no ancião João uma ameaça devido à sua influência e fidelidade a Jesus. A vida de João foi marcada por uma dedicação inabalável a seu mestre, Jesus Cristo. Após testemunhar a ascensão do Senhor e receber o Espírito Santo, João se tornou um dos líderes proeminentes da igreja primitiva, proclamando corajosamente a mensagem do Evangelho mesmo diante da perseguição das autoridades. Contudo, em seus últimos anos, esse fiel servo de Deus enfrentou um duro golpe no exílio para a ilha de Patmos. Essa punição imposta pelas autoridades romanas revela a determinação daqueles que se opunham à mensagem de Cristo e à influência de seus discípulos. Eles viam em João uma ameaça que precisava ser contida, pois sua fidelidade ao Senhor era inabalável. Essa experiência de exílio certamente não foi fácil para o ancião João. Afastado de sua comunidade de fé e confinado em uma ilha árida, ele poderia ter se sentido abandonado e desanimado. No entanto, a história nos mostra que, mesmo nessas circunstâncias adversas, Deus tinha planos extraordinários para seu servo fiel. Enquanto estava exilado em Patmos, João teve uma visão extraordinária. Ele relata que, no dia do Senhor, foi arrebatado em espírito e ouviu uma voz poderosa, como o som de uma trombeta, que lhe disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Nessa visão, João contemplou uma figura majestosa, descrita como o Filho do Homem, vestido com uma longa túnica e cinto de ouro. Essa figura divina tinha cabelos brancos como lã, olhos como chama de fogo e voz como o estrondo de muitas águas. Era uma visão de poder, glória e autoridade. Enquanto exilado na ilha de Patmos, João foi abençoado com uma visão celestial de proporções extraordinárias. Arrebatado em espírito, ele ouviu a voz poderosa do próprio Senhor, que se identificou como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Essa declaração solene revela a natureza divina e a soberania absoluta de Cristo sobre todas as coisas. Nessa visão, João contemplou a figura impressionante do Filho do Homem, uma revelação da glória e da majestade de Jesus Cristo. Essa visão celestial o confrontou com a grandeza e o poder do Senhor, que se manifestava em toda a sua imponência e autoridade divina. Ao ser presenteado com essa visão extraordinária, João certamente ficou maravilhado e fortalecido em sua fé. Ele pôde vislumbrar a glória do Senhor de uma forma que poucos tiveram o privilégio de experimentar. Essa revelação celestial o prepararia para as próximas etapas da profecia que lhe seria confiada. O Senhor então ordenou a João que escrevesse cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada carta continha uma mensagem específica para aquela congregação, revelando tanto elogios quanto repreensões do Senhor. Essas 7 igrejas representavam a Igreja Universal, e as mensagens a elas endereçadas tinham o propósito de encorajar, corrigir e preparar os crentes para os desafios que viriam. João recebeu instruções detalhadas sobre o que deveria ser escrito a cada uma delas. Após a visão impressionante do Filho do Homem, o Senhor concedeu a João uma tarefa profética de grande importância, de escrever cartas específicas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas congregações representavam a Igreja Universal, e as mensagens a elas dirigidas tinham o objetivo de orientá-las, corrigi-las e prepará-las para os desafios vindouros. Cada uma das 7 igrejas recebeu uma carta personalizada, contendo tanto elogios quanto repreensões do Senhor. Essa ação revela a preocupação amorosa de Cristo com sua igreja, desejando que ela permaneça firme na fé, superando os obstáculos e as tentações que viriam.
Ao receber essas instruções, João foi investido de uma responsabilidade sagrada. Ele deveria transmitir fielmente as palavras do Senhor às suas congregações, a fim de fortalecê-las e prepará-las para os tempos difíceis que se aproximavam. Essa tarefa profética demonstra a confiança de Deus em seu servo João, mesmo em meio às provações de seu exílio. Essas cartas às 7 igrejas ainda ressoam com profunda relevância para a igreja de todos os tempos. Elas nos desafiam a examinar nossa própria condição espiritual, a nos arrepender de nossas falhas e a perseverar na fé, aguardando com esperança a volta gloriosa de Cristo. Após as cartas às 7 igrejas, João foi convidado a subir aos céus, onde contemplou uma visão impressionante do trono de Deus. Ele viu o Altíssimo sentado no trono, rodeado por 24 anciãos e seres celestiais que o adoravam incessantemente, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 4 verso 8. Essa visão grandiosa do trono de Deus, rodeado por seus servos celestiais, revelava a majestade, a soberania e a santidade do Senhor. João foi abençoado por ter a oportunidade de contemplar a glória de Deus de uma forma tão profunda e transformadora. Após receber as instruções para escrever as 7 igrejas, João foi convidado a subir aos céus em uma visão celestial. Lá, ele contemplou uma cena de grandeza e majestade indescritíveis no trono de Deus, o Altíssimo, rodeado por 24 anciãos e seres celestiais que o adoravam incessantemente. Essa visão impressionante da glória de Deus revelou a João a soberania, a santidade e o poder do Senhor dos Senhores. Ele pôde vislumbrar a realidade transcendente do Altíssimo, cuja grandeza e perfeição são dignas de adoração perpétua pelos seres celestiais. Ao ser abençoado com essa visão celestial, João certamente ficou maravilhado e humilhado diante da majestade de Deus. Ele pôde contemplar a realidade do trono divino, onde o Senhor reina supremo, e compreender mais profundamente a santidade e a soberania do Criador do universo. Essa experiência transformadora preparou João para as próximas revelações proféticas que lhe seriam confiadas. Ela o fortaleceu em sua fé e o capacitou a transmitir com autoridade as mensagens que o Senhor lhe concederia sobre os eventos futuros. Diante do trono, João viu um livro misterioso, selado com 7 selos. Quando o Cordeiro, que era Jesus Cristo, se aproximou para abrir os selos, João presenciou uma série de eventos cataclísmicos e juízos divinos que seriam desencadeados sobre a terra. A abertura desses selos revelou cenas impressionantes, como cavaleiros apocalípticos, terremotos, fome, mortandade e perseguição aos fiéis. Essa visão profética anunciava os julgamentos que viriam sobre o mundo, preparando a humanidade para a volta triunfante de Cristo. Diante do trono celestial, João teve uma visão ainda mais impressionante, um livro misterioso, selado com 7 selos. Essa revelação apontava para os planos e propósitos divinos que ainda estavam ocultos, aguardando o momento certo para serem revelados. Quando o Cordeiro, que é Jesus Cristo, se aproximou para abrir os selos, João presenciou uma série de eventos cataclísmicos e juízos divinos que seriam desencadeados sobre a terra. Essas visões proféticas anunciavam os julgamentos que viriam sobre o mundo, preparando a humanidade para a volta triunfante de Cristo. As cenas que se desenrolaram com a abertura dos selos eram impressionantes e assustadoras, cavaleiros apocalípticos, terremotos, fome, mortandade e perseguição aos fiéis. Essa visão profética revelava que, antes do estabelecimento do reino de Deus, haveria uma série de julgamentos e turbulências que abalaria os alicerces deste mundo. Ao contemplar essas visões, João certamente ficou atônito e, ao mesmo tempo, fortalecido em sua fé. Ele pôde vislumbrar os planos de Deus para o futuro da humanidade, compreendendo que, mesmo diante dos juízos vindouros, o Senhor mantém o controle sobre a história e prepara o caminho para a volta gloriosa de Cristo. Essa revelação profética concedida a João tinha o propósito de alertar e preparar a igreja para os desafios que viriam, para que os crentes permanecessem firmes em sua fé, confiando na soberania de Deus e na vitória final do Cordeiro.
No meio dessa sequência de eventos, João teve uma visão de um grupo de salvos, vestidos de branco, que haviam sido redimidos pelo Cordeiro. Eles adoravam a Deus e estavam seguros sob sua proteção, mesmo diante dos juízos que se abatiam sobre a terra. Essa cena celestial serviu como um intermezzo de esperança e consolação, mostrando que, mesmo em meio aos julgamentos, Deus cuidaria de seu povo fiel. Essa visão encorajava os crentes a perseverarem em sua fé, confiando na soberania de Deus e na vitória final do Cordeiro. Meio à sequência impressionante de juízos divinos revelados pela abertura dos selos, João teve uma visão que serviu como um intermezzo de esperança e consolação. Ele contemplou um grupo de salvos, vestidos de branco, que haviam sido redimidos pelo Cordeiro. Essa cena celestial demonstrava que, mesmo diante dos julgamentos que se abatiam sobre a terra, Deus cuidaria de seu povo fiel. Os santos, seguros sob a proteção divina, adoravam a Deus com alegria e gratidão, apesar das turbulências que assolavam o mundo. Essa visão serviu para encorajar os crentes a perseverarem em sua fé, confiando na soberania de Deus e na vitória final do Cordeiro. Ela lhes assegurava que, mesmo em meio aos juízos vindouros, Deus manterá seu povo a salvo, preservando-o para a glória do seu reino. Essa cena celestial de adoração e segurança dos redimidos contrasta com as visões cataclísmicas reveladas anteriormente. Ela transmite a mensagem de que, apesar das tribulações que a humanidade enfrentará, Deus não abandonará seus filhos, mas os resguardará sob sua proteção amorosa. Essa visão de esperança e consolação certamente fortaleceu o coração de João e o preparou para receber as próximas revelações proféticas sobre os eventos finais que se desenrolariam antes do retorno triunfante de Cristo. Após a abertura dos selos, João viu a 7ª selagem ser aberta, dando início à série de 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Essas visões proféticas revelavam uma sucessão de juízos divinos que assolavam a terra, julgando a rebelião da humanidade e preparando o caminho para o retorno de Cristo. Essas cenas apocalípticas, embora assustadoras, serviam como um chamado urgente ao arrependimento. Elas demonstravam a santidade de Deus e sua determinação em lidar com o pecado e a apostasia que haviam se espalhado pelo mundo. Após a abertura dos 7 selos, João presenciou a 7ª selagem ser aberta, dando início a uma nova sequência de juízos divinos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Essas visões proféticas revelavam uma série de juízos que assolavam a terra, julgando a rebelião da humanidade e preparando o caminho para o retorno triunfante de Cristo. As cenas apocalípticas que se desenrolaram diante dos olhos de João eram assustadoras e impressionantes. Elas demonstravam a santidade de Deus e sua determinação em lidar com o pecado, a apostasia e a rebelião que haviam se espalhado pelo mundo. Essas visões serviam como um chamado urgente ao arrependimento, pois o Senhor não toleraria por mais tempo a desobediência e a rejeição de sua autoridade. Embora essas visões de juízos divinos fossem aterrorizantes, elas também revelavam a soberania de Deus sobre a história da humanidade. Nada escapava ao seu controle, e ele estava prestes a agir de forma definitiva para purificar a terra e preparar o caminho para o estabelecimento de seu reino eterno. Ao contemplar essas cenas, João certamente ficou abalado, mas também fortalecido em sua fé. Ele compreendia que, por mais assustadores que fossem os juízos vindouros, eles eram necessários para que a redenção final fosse alcançada e a glória de Deus fosse plenamente manifestada. Essas visões proféticas tinham o objetivo de alertar a Igreja e a humanidade, chamando-os ao arrependimento e à preparação para a volta gloriosa de Cristo. Elas revelavam que, antes do triunfo final, haveria uma série de julgamentos que abalaria os alicerces deste mundo. Uma das visões mais impressionantes de João foi a da queda de Babilônia, a grande cidade que representava o sistema mundial de oposição a Deus. Ele presenciou o julgamento e a destruição dessa entidade simbólica, que personificava a idolatria, a imoralidade e a opressão. Essa visão profética anunciava o colapso final de todas as forças que se opõem ao reino de Deus.